Bom, alunos, nós vamos dar início à quarta aula. Nosso assunto inicial é sobre mudanças. Planejar é projetar um conjunto de ações a fim de alcançar objetivos definidos, com conhecimento da situação atual da empresa e do seu ambiente. Mas, para competir, planos de ação e cronogramas não são suficientes para manter a empresa. Para tanto, são necessários que líderes, como vimos na aula passada, e também os funcionários estejam capacitados e motivados a enfrentar as mudanças. Uma das maiores dificuldades para a implantação da administração estratégica está na resistência às mudanças que as pessoas têm e elas podem não entender com clareza o que deve ser feito para que essas mudanças ocorram de forma efetiva. Então, a resistência às mudanças ela se dá com 3 fatores: cultura organizacional, os interesses pessoais que podem entrar em conflito e a percepção individual dos objetivos de cada pessoa. Toda empresa possui uma cultura organizacional e ela pode ser definida como conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições e interações de relacionamentos sociais típicos de cada organização. A cultura nada mais é do que a forma tradicional de pensar e fazer as coisas, as normas informais não escritas que orientam o comportamento dos funcionários de uma empresa em seu dia a dia. Esses aspectos informais são difíceis de compreender e também de mudar. Assim, implantar a administração estratégica pode representar aos funcionários uma ameaça. Mudar o jeito de fazer as coisas ameaça o status quo do indivíduo. Isso pode gerar medo e incerteza do futuro. E quando esse medo é acompanhado e compartilhado por todos os funcionários, a resistência à mudança aumenta cada vez mais. Nós temos interesse pessoal porque cada pessoa tem um estímulo diferente. Muitas vezes aquilo que motiva uma pessoa não motiva outra. Sendo assim, os interesses pessoais eles podem gerar uma resistência e conflito na hora das mudanças. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de uma outra pessoa, quando colocadas frente a frente para trabalhar juntas, isso pode gerar desânimo e até mesmo a queda da produtividade de uma das duas partes. Já no que se refere às percepções individuais dos objetivos, cada pessoa interpreta uma situação de uma forma diferente. Uma má interpretação de um objetivo ele pode gerar um obstáculo para a mudança. E isso que os objetivos devem ser claros e bem definidos. Então, diante disso, nós já podemos perceber uma série de ações que podem ser tomadas a fim de que a nossa administração estratégica ela seja implantada com sucesso e efetividade. Ao unirmos os pensamentos aqui já falados, devemos então, antes de mais nada, implantar um projeto de mudanças. Esse projeto de mudança leva a empresa ao desenvolvimento organizacional. Então, você preste bem atenção agora, porque tem um trabalho em cima desse tópico. E o desenvolvimento organizacional ele se dá em etapas, e essas etapas são o diagnóstico. Essa primeira etapa, o gestor ele deve identificar os problemas. Uma pesquisa de clima organizacional pode ajudá-lo a identificar melhor. É a fase onde são levantados os dados que vão fornecer informações sobre a atual situação da empresa e em relação ao clima que pode ser instaurado quando a mudança ocorrer. A segunda etapa é o plano de ação, que é a estratégia de mudança. Ela deve conter as metas e os prazos e as técnicas de intervenção e os funcionários-alvos, que são aqueles que estarão envolvidos no processo de mudança. A outra etapa é a intervenção, que são técnicas de intervenções. Elas são atividades de conscientização, conhecimento dos valores e dos objetivos da administração estratégica. Podem ser usadas também as técnicas como dinâmica de grupos, as reuniões, os treinamentos, a implantação da administração por objetivo, a famosa APO, que já foi falada em aulas passadas, e o controle e avaliação de resultados, que é a comparação do desempenho de antes com o de depois do processo de mudança, depois que foi instaurado todo o procedimento em busca da mudança a aperfeiçoar. Então, podem ser avaliados os fatores como aumento da produtividade, as perdas, rotatividade de pessoal, as horas extras trabalhadas, lucratividade e a comunicação eficaz sobre os motivos e as necessidades da mudança também é fundamental.
os funcionários bem informados poderão comprometer-se com os processos de forma melhor e mais efetiva, fortalecendo assim a cultura e assumindo os novos valores da organização. Eles são os responsáveis pela execução das operações, das tarefas e comunicam-se e interagem entre si. Por isso, a comunicação deve ser efetiva. E para aceitar a mudança, precisam conhecer a sua razão, para que não se sintam ameaçados com aquilo que há de vir. Vamos falar sobre cadeia de valores, que a cadeia de valores são atividades primárias e atividades de apoio dentro de uma empresa que vão agregar valor aos produtos e aos serviços vendidos e oferecidos para os clientes e pelos quais a empresa recebe o seu pagamento. Toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar e entregar e sustentar seus produtos. Todas essas atividades elas podem ser representadas, fazendo-se o uso de uma cadeia de valores. Então, veja bem o que são essas atividades primárias citadas. As atividades primárias são relacionadas com a criação ou transformação de produtos e serviços. São elas logísticas internas ou entrada, a recepção, o armazenamento, a distribuição das entradas, os inputs dos produtos, as operações, que é a transformação da matéria-prima em uns produtos específicos. Embalagens também estão inclusos, a montagem desses produtos, a logística externa ou de saída, temos nela o estoque, os pedidos feitos pelos clientes, o armazenamento e a distribuição dos produtos e serviços. Temos também o marketing e as vendas. Neles estão inseridos a comercialização e nela a comunicação do produto, a força de venda inserida de uma empresa. Então agora veja as atividades de apoio, apoio ao suporte. Elas são atividades para apoiar a execução das atividades primárias, servem como um apoio às atividades primárias. É a infraestrutura, é a gestão, é a rede de relacionamentos, é o planejamento, a contabilidade, o setor de finanças, o setor de qualidades, tudo que apoia a estrutura e o bom funcionamento da empresa. A gestão de recursos humanos também está inserida, que são atividades de contratação, treinamento, remuneração, a motivação dos funcionários, o desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia para a melhoria dos produtos ela deve estar constante nas organizações, também os processos de trabalho, nela temos a aquisição, a compra de matéria-prima, as outras entradas ou inputs que as empresas recebem. Então, quando a empresa consegue desempenhar essas atividades, que elas são chamadas por Porter de estratégias, atividades estratégicas, ela consegue desempenhar de uma maneira clara, de uma maneira melhor e mais barata que os concorrentes. Então ela ganha competitividade, ela ganha vantagem na competição no mercado de trabalho. Seguindo então, nós temos o processo de decisão. Diariamente e a todo momento nós estamos tomando decisões. E tomar decisão é identificar e selecionar em um curso de ação para lidar com um problema específico ou extrair vantagens de uma oportunidade. Essas decisões elas são escolhidas e orientadas para determinado objetivo. E o alcance deste objetivo determina a eficiência do processo de tomada de decisão. Então aqui é necessário prever os efeitos futuros da escolha e considerar os reflexos que ela pode causar no presente e também no futuro. O processo decisório ele é feito com base em 6 etapas principais. Na primeira, é identificar a situação, ou seja, você identifica o problema e as possíveis causas desse problema, o que tem gerado esse problema e qual a proporção desse problema na organização. Segunda etapa, você vai diagnosticar, é o diagnóstico da situação. Então você vai obter o máximo de informação sobre o problema que está enfrentando, é buscar dados, fatos, e é muito importante buscar informações internas e também externas às organizações para um melhor conhecimento da situação vivida. Depois passamos a gerar alternativas. Aqui são geradas possíveis soluções para os problemas que estamos enfrentando. A criatividade e a imaginação elas são essenciais nessa terceira etapa, pois a capacidade de imaginação e criatividade são ferramentas muito importantes para se resolver os problemas enfrentados pelas organizações.
Quanto maior criatividade, mais criatividade uma pessoa tem, mais facilidade ela terá para resolver os seus problemas de forma efetiva. Quarta etapa é a avaliação das alternativas. Nós agora temos em mão as possíveis alternativas que vão solucionar os problemas enfrentados. E nesse momento, vamos avaliá-las para encontrar a alternativa mais eficaz, a mais adequada para o problema enfrentado, a que terá menor custo, gastará menos tempo e que, de fato, resolverá a questão. A quinta etapa é a seleção e a implementação. Aqui é transformar a solução em ação, sair do papel, pôr em prática a solução escolhida lá atrás. E em sexta etapa nós temos a monitoração e o feedback. Após todo o processo necessário, tudo que foi feito até aqui, agora nós vamos avaliar os resultados. E o gestor ele tem que monitorar de perto o andamento dessas coisas, o andamento de tudo que tem se passado. Ver se tudo está saindo como planejado, avaliando os resultados e as consequências geradas. Se ainda assim estiver dando errado, é hora de revisar todo o processo e ir em busca de outras alternativas possíveis. Esse é o controle, é o feedback do processo. Ao tomar decisões, o gestor ele deve levar em consideração o comportamento dos consumidores, reação da concorrência, o apoio ou resistência dos funcionários envolvidos e outras situações que podem influenciar. Por isso, cada situação pode trazer certeza, riscos ou até incerteza. Os tipos de decisões a serem tomadas, está no quadro aí dos slides, são os tipos de decisões que estão na página 114 do caderno didático. Para uma melhor compreensão é necessário fazer uma leitura atenciosa. As decisões são elencadas como decisões programadas. Essas são decisões de rotina, são rotineiras da empresa. São repetitivas e frequentes. Os funcionários já estão acostumados a enfrentá-las. Por serem rotineiras, as alternativas são facilmente identificadas, pois já estão disponíveis nas regras e nos procedimentos da empresa. Por exemplo, em uma fábrica é estabelecido que vão ser fabricados 1000 calçados no dia de hoje. Então esta é uma decisão programada. Todos já sabem o que fazer para produzir essa quantidade de sapatos. Alinhar velocidade de maquinário, selecionar os melhores trabalhadores para a linha de montagem e ter disponível a quantidade de matéria-prima suficiente para que todos os calçados sejam feitos. Aí vai dar tudo certo. Essa decisão é uma decisão programada. Mas temos também as decisões não programadas. Elas são decisões tomadas diante de problemas incomuns, que não acontecem todo dia. São novidades que acontecem. São decisões que serão tomadas pela primeira vez. Por isso, essas decisões são complexas, requerem maior atenção. Por exemplo, o teto de uma empresa cai, ou o caminhão que trazia mercadoria tombou na estrada e agora a matéria-prima, os produtos não chegaram, e por aí vai. São tragédias mesmo que vão acontecendo, situações que não gostaríamos que acontecessem. Então, bem, alunos, nós chegamos ao final de mais uma aula. Então, não se esqueçam que o mais importante é fazer uma leitura do caderno didático. Nós, professores, somos apenas facilitadores que ajudará a tirar dúvidas para a melhor compreensão. Isso não descarta a leitura dos livros, apostilas e o caderno didático. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.